internautas, hoje o Sem Frescura vai falar de um tema sério, um tema muito sério, violência contra o idoso. Dados do último censo do IBGE de 2010 apontam que o Brasil está envelhecendo, temos mais idosos no país. Haviam em 2010, aqui no Amazonas, aproximadamente 173.225 pessoas com idade acima dos 60 anos. A maior parte está na zona urbana da cidade, apenas 4.890 na zona rural do Amazonas. E outro dado também importante do IBGE, que explica essa longevidade, que as pessoas estão vivendo mais, o aumento da expectativa de vida, é que o brasileiro em 2014 passou a viver mais quando comparado a 2013. Em 2013, a expectativa de vida era de 75,2. Já em 2014, em dezembro de 2014, essa expectativa de vida passou para 74,9 anos. Ou seja, estamos vivendo mais, estamos tendo uma população de idosos cada vez maior no nosso país. E aí que surge uma pergunta: será que nós brasileiros, os nossos filhos, os nossos jovens, nós na fase adulta, sabemos como cuidar desses idosos? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos preparando a nova geração para lá no futuro saber cuidar desses idosos? É isso que a gente vai te contar hoje, aqui no Sem Frescura. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é a advogada pós-graduada em Direito Público e hoje delegada titular da Delegacia Especializada contra o Idoso, a doutora Ivone Azevedo. Ela já foi delegada titular da Delegacia Especializada em São Gabriel da Cachoeira e diretora adjunta do Departamento de Polícia do Interior aqui no Amazonas. Doutora Ivone, seja muito bem-vinda ao Sem Frescura. Tenho certeza que tanto para mim quanto para a Luísa é um prazer recebê-la aqui no nosso programa hoje. E eu começo a nossa entrevista lhe perguntando: como que a violência contra o idoso se manifesta? A violência contra o idoso se manifesta de várias formas, né? Temos a violência em si, do qual é prevista no Estatuto, que são a violência física, a psicológica, a negligência e o abandono, financeiro, patrimonial e a violência sexual também, que é prevista, mas é que mais difícil de acontecer, né? Graças a Deus não tem acontecido, né? Mas ela é vista, ela é detectada pelos familiares, né? E por vizinhos ou por qualquer pessoa, né? E temos também a violência social, que são as agências bancárias, instituições financeiras e também instituições públicas, na qual elas têm o direito, né? Os direitos previstos do Estatuto, que tem previsto no Estatuto, que os hospitais públicos ou qualquer instituição tem que obedecer, no caso tem que cumprir, né? Agora, doutora, uma coisa importante é que de janeiro a agosto de 2015, no ano passado, essas agressões aqui na capital, elas chegaram ao número de 6.075. E em 2014 foram 5.931, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. Teve um crescimento de quase 2.000% entre 2014 e 2015. Para 2016, como é que está essa situação? Já estamos aí nesse primeiro semestre do ano. Tem tido muitas ocorrências? A senhora que assumiu a delegacia finalzinho do ano passado, como é que está essa avaliação? Na realidade, eu assumi em outubro do ano passado, né? Temos os dados repassados realmente pela Secretaria, do qual demonstra, né? Eu tive conhecimento, eu tive acesso, que ano passado realmente teve um número elevado, né? E esse número tem diminuído, e graças a Deus, Mas assim, as ocorrências em médias aqui, elas têm mantido. Eu acredito que tenha diminuído pelo conhecimento, pela informação, né? Que a gente tem, graças a Deus, a mídia, vocês aí têm feito um bom trabalho, né? Levar o conhecimento até o cidadão, né? Para ele saber dos seus direitos. Então, eu acredito que isso contribuiu também. E pelos dados repassados, realmente o número baixou, né? Caiu. Baixou nesse primeiro semestre. Isso, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é muito bom. Com certeza. São resultados positivos, né, doutora? Mas assim, a gente sabe que teve uma baixa, mas esses problemas ainda são frequentes em nossa sociedade, né? Eu acho que todo mundo já passou, já presenciou algum tipo de violência ou constrangimento contra o idoso. E quem presencia esse tipo de situação?
como denunciar, como chegar à Como delegacia, proceder, como né? proceder. Ah, tá. Assim, hoje temos várias formas, né? Hoje temos o Disque 100, que são dos direitos humanos, que já tinha, né? E várias pessoas já tinham conhecimento. Mas toda vez que eu vou em palestra ou eu vou em alguma orientação, eu tenho passado, né, outros números também, que é o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública. Eles têm um sistema integrado ao nosso, né, que é passado e a gente dá baixa, né, e dá uma resposta para ele. Assim como também tem as ocorrências feitas nas delegacias. Aqui na Delegacia do Idoso, ela é feita, né, quando há aquela mais emergencial, né? Quando a pessoa tem uma urgência em fazer um procedimento, eu aconselho que venha até a delegacia e faça. Muitas vezes os familiares, eles optam por virem à delegacia, né? Outros fazem, diz que 100, porque não querem se identificar, não querem se indispor. Tem aquela relação, sabe, de não ter, né, o contato, o atrito, tá? O atrito familiar ou até o atrito com o vizinho. Porque os Disque 100, que são as ligações anônimas, que você não precisa se identificar nem provar nada. Basta você relatar um fato de que você está evidenciando que ali está ocorrendo maus tratos ou uma violência contra o idoso. Muitas vezes patrimonial, muitas vezes física mesmo, psicológica, negligência mesmo, simples, o abandono. Aí, e também temos também através da Dr. Thomas, a Dr. Thomas ela tem um programa que ela trabalha de visita a domiciliar, né? Eles fazem aquela visita e dessas visitas, quando é detectado qualquer evidência que leva a ter um maus trato ou crime, eles me passam um relatório e me enviam para eu tomar providência, né? Então, esse fato eu vou ter que averiguar, né? Vou ter que mandar uma equipe no local, ou eu mesma vou, né? Dependendo da situação, eu vou, verifico se realmente está acontecendo aqueles maus tratos e a gente estoura o procedimento. Também temos o CIPID é o Centro de Apoio e Defesa à Pessoa Idosa, né? Onde eles também recebem, eles fazem aquela reunião. Na realidade, o objetivo é o quê? O trabalho psicossocial das vítimas, né? Então, esse trabalho social para detectar que naquela família tem um maus trato, passa primeiro por eles. Então, detectando aquilo ali, vendo que não é uma situação social e sim criminal, é repassado para a delegacia. Aí eu tenho que tomar providência também. Então, todo um procedimento. Todo um procedimento na realidade. E também temos assim, todos os hospitais da cidade, eles têm também uma ficha de notificação do qual essas fichas, elas estão, no caso chegou um problema no hospital e eles verificando que ali está tendo uma negligência, machucada, está abandonada, então eles fazem uma ficha de notificação e enviam até a delegacia. Chegando aqui, né, eu tenho que verificar se realmente aquilo ali confirma, né, então eu notifico até a vítima, ou eu notifico as partes, eu vou até o local, vejo se realmente está acontecendo, conforme a situação, né, a gente estoura o procedimento. Às vezes algumas pessoas têm algum medo, por exemplo, medo de denunciar, né? Como lidar, por exemplo, principalmente quando se trata... Eu acredito que o medo parte muito do próprio idoso, né, doutora? Sim, porque muito. O vizinho denuncia, às vezes um próprio familiar, um sobrinho, alguém da família também denuncia aquele maus tratos, mas quando chega no idoso, geralmente é o pai, é a mãe que vive com o filho, com o neto, ele não quer admitir porque ele não quer prejudicar aquela pessoa. Sim. Aí talvez seja a maior dificuldade? A maior dificuldade é quando realmente o idoso a autonegligência também, que é um tipo, uma espécie de crime, né, que é previsto no estatuto. É o idoso que ele não quer ser cuidado, ele se nega, ou por proteção familiar, entendeu? Aquele amor, aquela proteção daquele neto, daquele filho, que ele não quer, né, que passe por um procedimento policial. Né? Exatamente. Aí aquela autoproteção acaba o quê? Ele se isentando os demais da responsabilidade e ele acha que, muitas vezes também, ele acha que aquela vida cotidiana que ele está levando é normal. Ele se acostuma, entendeu? É difícil para ele visualizar que ali está ocorrendo um maus trato. Por isso que tem que ter um trabalho todo psicológico. É um atendimento diferenciado, onde eu tenho que usar meu lado psicológico, que eu acredito que eu tenha, entendeu? Para detectar e convencê-lo de que ele está sendo vítima. Porque ninguém pode forçar um idoso tipo assim, ele dizer que está sendo, tipo, eu não posso forçar ele dizer que ele está sendo violentado, entendeu? A gente não pode forçar, ele tem que falar, ele tem que admitir, entendeu? De que ele está passando por aquelas situações, ou ele tem que pelo menos confirmar alguns indícios que levam a responsabilizar aquela pessoa, entende? E como reconhecer o problema? Como detectar que a partir daquilo ali, realmente, por exemplo, a gente sabe que as denúncias mais comuns geralmente é um vizinho, né, uma pessoa que passou ali naquele momento, visualizou a agressão. Como realmente constatar que realmente aquele idoso é uma vítima de violência? Né? Sim, geralmente assim, quando se trata de vizinho, é porque o vizinho geralmente são as pessoas que mais, vamos dizer assim, é o Big Brother de uma casa, né, de uma família, onde ele fica... Literalmente, né? Pois é, então aquela casa se torna alvo de o quê?
de barulhos, entendeu? De situações que... Xingamentos, entendeu? Muitas vezes ele vê a condição daquele idoso, por exemplo, ele tem o benefício dele, uma condição que ele teria uma vida digna para ele ter, né? Mas não tem, por quê? Porque o filho, ou seja lá quem da família, né? Usa vamos dizer assim... vamos dizer, o salário, o benefício dele, vamos dizer, para ser prático, o benefício dele para outros fins, entendeu? Então, tipo assim, tem muitos casos, tipo assim, o vizinho liga, né? Porque o idoso não tem isso, não tá doente, não está tendo cuidado, e que a família vive na bebedeira, vamos dizer assim, sabe? Vive fazendo empréstimo na conta do idoso, o idoso vive se reclamando, porque o idoso é imagina o familiar de vocês. O idoso, ele sempre vai um vizinho para conversar, né? Aí o vizinho que ele vai, né? Ele vai se abrir, entendeu? Ele vai desabafar o que ele passa na casa dele, que muitas vezes ele não quer aquele confronto. Por quê? O medo do desprezo, entendeu? Ele tem medo que aquela família o abandone, tire realmente ele do círculo familiar, entendeu? Por ele estar idoso sozinho, não. Então ele tem... Exatamente. Aí ele aceita tudo. Só que ele aceita, mas só que no fundo ele sabe que ele está sendo... Exatamente, as mágoas. E para quem que ele vai falar? Para o vizinho. E o vizinho, muitas vezes, ele não quer se dispor com o próprio vizinho. O que eles fazem? Eles discam o 100, liga para o Disque 100, Disque 81, eles procuram os meios de a gente saber. Muitas vezes eles ligam para a delegacia para registrar porque eles não querem se identificar. E a gente tem que passar a orientação para ligar para o Disque 100 ou de ligar o Disque 181, né? Quando é a família, não. Eu falo logo, vocês querem que seja uma coisa mais célere, vocês mesmos têm que vir à delegacia e fazer essa denúncia. E deixando claro também que qualquer delegacia, ela pode obter essa denúncia, entendeu? Tipo, a pessoa pode chegar à delegacia e registrar essa ocorrência. E eles detectando... Os boletins online. Online. Hoje a gente trabalha com sistema. Foi feito um sistema, viu que é uma violência contra o idoso, que está previsto no estatuto, repassa para a delegacia. E muitos delegados, eles fazem isso, as delegacias em si, né? Então, eu até oriento. Aconteceu o problema, não precisa sair lá da Zona Leste e vir aqui na delegacia. Pode prestar essa ocorrência lá. Mas, assim, lógico, as pessoas têm o costume de procurar justamente a delegacia, porque aqui, chegando aqui, já detectando que tem o problema, já é ouvido de pronto, né? Então, é muito mais prático, né? Então, eu acho que é por isso que eles têm essa opção. E hoje, quais são os problemas mais frequentes, assim? Qual o tipo de violência mais comum? A mais comum, assim, é maus trato, né? Maus trato e a propensão indébita. Maus trato que engloba tudo aquilo que eu falei agora para vocês, e também a propensão indébita em si, a consequência é maus trato. Por quê? Uma vez desviando aquela finalidade daquele benefício, o que acontece? A negligência, né? O abandono, a falta de assistência, então tudo isso gera um maus trato. Então, uma está ligada à outra, é muito relativo, mas a maior incidência é maus trato e a propensão indébita. Agora, doutora, isso seria também aí uma consequência da nossa cultura que ainda não se atentou para esse fato de que estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo e que as famílias precisam trabalhar isso nas crianças desde pequeninos, que você tem que cuidar do seu avô, você tem que cuidar da sua mãe no futuro. A gente tem aquela ideia de crescer, né? Ser adulto, ter uma família, uma profissão e a vida acabou. Não se lembra que lá na frente você tem que cuidar da mamãe, você tem que cuidar do papai e da vovó. Falta ainda essa cultura? Falta, e muito. Por quê? Porque as pessoas hoje não estão preocupadas com, vamos dizer, essa fase da terceira idade, do envelhecimento. Ninguém está trabalhando essa política ainda. Talvez hoje estamos, né? Hoje estamos trabalhando, levando essa informação, conscientizando as pessoas, para que tenha uma expectativa de quando você envelhecer, você ter um amparo da sua família, ou você tem meios para, né, a sua subsistência, vamos dizer assim. Tem gente que opta não ter família, quer ser viver sozinho, mas tem um benefício do qual lá na frente vai ampará-lo em qualquer lugar, entendeu? Então, essa cultura realmente não tiveram para hoje do jeito que está. Eu espero que com a passar de hoje, o nosso presente para o nosso futuro, nós, quando estivermos idosas, né, lindas, maravilhosas, se Deus quiser, então a gente vai ter um outro cuidado, um outro respeito, ser vista de outra forma, entendeu? Então, eu acredito que é um problema cultural e familiar ainda. Eu hoje, graças a Deus, tenho uma felicidade de morar com a minha velhinha dentro de casa. Minha avó, que era quem tá desejando muitas anos de vida, muita felicidade. Um beijo, vó. A Louise também, né? Veio dessa criação de que sou aquela neta criada com a avó. Criada com a avó, criada com a avó. Mas assim, você cria realmente um vínculo afetivo, você tem um respeito, você tem uma responsabilidade de que aquela pessoa é tua responsabilidade, independente da tua vida agitada, do teu trabalho, do teu filho, da vontade de sair no final de semana, mas aquela pessoa é tua responsabilidade. E aí cabe também, doutora, o abandono de incapaz nessa situação? Ou só se enquadra nas crianças?
como. Eu costumo dizer muito lá em casa assim, já imaginou, não posso estar saindo sempre, porque senão você é enquadrada em dupla abandono de incapaz, uma criança e um idoso, entendeu? Em casa, sozinhos, eles não respondem mais por si? Tem essa situação ou não? De, tipo, se deixar um idoso sozinho dentro de Isso, casa? um idoso sozinho em casa. Sim, é negligência. Se você deixar um idoso do qual ele é dependente, porque tem o idoso, ele é dependente das atividades cotidianas, né, rotineiro diariamente. Então, esse idoso, ele necessariamente, ele precisa ser, ele tem que ter alguém acompanhando sempre, responsável. Ele não pode, tipo, porque e acontece isso, as pessoas deixarem o idoso, tipo, final de semana, saírem e largá-lo lá, ele não vai ter condição de se alimentar, entendeu? Esse fato realmente gera uma negligência, né? É uma negligência. E o que acontece com esse idoso que é vítima de maus tratos dentro de casa? Ele é retirado da família? Não, como que é feito esse procedimento? Na realidade, assim, todos os crimes do Estatuto do Idoso, eles são menor potencial ofensivo, né? Então, eles no caso, é enviado à Justiça, né? A Justiça, ela trabalha com os programas de assistência sociais, né? Que são os CRAs, os CREAs. Então, eles têm um trabalho, uma equipe, né, de psicólogos, assistentes sociais, que trabalha essa família. Eu, ultimamente, tenho ido nessas assembleias, em audiências públicas, né? Do qual é tratado, então, todo um conjunto, um aparato que trata desses trâmites, né, quanto ao idoso, eu tenho, né, ido presenciado para me informar, até para ter conhecimento mesmo, porque a gente nunca sabe de tudo, então a gente tem que aprender, né? E eu vou para ter conhecimento de como são tratados. E eu tive conhecimento que é tratado essa família, né, essa família, eles trabalham essa família, eles encontram um meio, né, de que aquela família volte ao estado, né, do qual é o certo, né? E mostra para aquela família da situação que estão passando, tipo, porque muitas vezes você não acha, né? Eles não acham que estão sendo, né, autores de nada, não estão fazendo nada, porque eu deixo o idoso lá sozinho, é normal. Então, tudo é um trabalho psicossocial, não é, pois é, não é. Então, tudo é conhecimento, aí esse pessoal trabalha isso, entendeu? Essa família, para tentar coordenar de uma melhor forma para tratar aquele idoso. Agora, doutora, a violência contra a pessoa idosa, ela é mais visível onde? Entre os homens ou entre as mulheres? É bem relativo, porque tipo assim, é relativo tanto o homem quanto a mulher. A mulher é no caso da autoproteção, né? Ela muitas vezes ela é sofrida, ela é vítima, mas muitas vezes ela não assume. É a que mais protege, vamos dizer assim, é a que mais ela nega, aceita, exatamente. Né? Ela aceita pela aquela condição de aquele amor fraternal, exatamente, passa por cima de tudo e o amor vale mais do que qualquer crime, entendeu? Tá acima. Exatamente, noite, chora, né? Mas não quer ver o filho passar por situação, né, de procedimento policial nenhum. E já o idoso não, o idoso é pela aquela falta de nossos pais, né? Tiveram várias namoradas, né? Larga a esposa, aquele fato. Isso tem muito aqui. Tipo, larga a esposa, aí tem mais de uma, duas, três esposas. Aí quando tá na fase idosa, né? Vai procurar alguém. Exatamente. Aí fica sozinho, ninguém tem paciência com ele. Geralmente ele volta para aquela família, a primeira família dos filhos mais velhos, responsáveis, né? Então aí vai buscar a responsabilidade desses, entendeu? E eles têm responsabilidade? Assim, e cuidado, se a família tem como cuidar daquele idoso, tem os filhos, né? Não importa se não deu assistência, não se ele não deu, se ele não dá. A minha mãe passou por essa situação, né? A gente estava até conversando antes mesmo de começar a entrevista. Minha mãe passou por essa situação e ela não via o pai há anos e teve que assumir essa responsabilidade e ela assumiu, eu posso dizer assim, até que com muito amor. Né? Porque assim, naquele momento ela reconheceu que de uma forma, estando presente ou não, ele era o seu pai. Eles acabam aceitando, é incrível, eles acabam aceitando e tipo assim, porque até esquece, apaga todo o sofrimento que aquela esposa, muitas vezes é o idoso, né? Ele volta para casa, para aquela situação e a idosa, ela consegue perdoá-lo, entendeu? E tipo assim, cuidar, muitas vezes temos isso, acontece isso. E os filhos também, os filhos nunca são isentados de responsabilidade nenhuma, né? Então sempre eles vão ter responsabilidade com os pais, dentro das suas, lógico, das suas possibilidades. Não podemos também, e como eu falo, ninguém pode obrigar ninguém a amar ninguém, mas a cuidar, dar o mínimo possível para aquela pessoa, pode. Você existe porque você teve um pai. Né? Às vezes exatamente. O pai não quer assumir o filho, não quer criar aquele laço afetivo, mas a obrigação dele de sustentar aquela criança, ele tem. Ele tem. Ele não convive, ele não tem o amor, ele não está próximo, mas a obrigação dele, paterna, ele tem. Então, a lei impõe que ele tenha essa obrigação. E é a mesma coisa para o filho e para o idoso. É o reverso, né? É o reverso da situação. Tipo, você cuida do filho menor, né? Você dá subsistência para ele, educa, e quando ele cresce, ele se torna a parte a ser cuidada, né? O idoso, né? E é essa cultura que a gente tem que começar a trabalhar.
né? Exatamente. Eu espero que as pessoas, né, se tenham conscientização disso. Gente, por favor, se prepare para uma fase de envelhecimento, que todos nós vamos ser. Doutora, em relação aos crimes, digamos que sejam crimes sociais, né? Aquela falta de respeito, infelizmente por cultura, de repente na fila do banco, o idoso que está lá e não é respeitado, no ônibus, que a gente sabe que muitos deles às vezes estão em casa sozinhos, né? Não tem muito mais o que fazer, aí o filho vai para trabalhar, o neto para a escola, vou lá no centro social e eles pegam um transporte coletivo. Existe falta de respeito, existem crimes que acontecem nesses ambientes? Existe sim, porque é previsto, né, no estatuto, né, isso é visto como uma discriminação do idoso, né, porque o idoso ele tem seus direitos, né, protegidos, né, do qual dá direito a prioridades, né, prioridades em fila de bancos, né, e prioridades em ônibus, né, que não é isento de pagamento. Muitas vezes esses motoristas, eles passam, não atendem o idoso, não dão o que é de respeito a eles, a entrada, né, a entrada pela frente. Por exemplo, aqui na capital do Amazonas, né, eu não sei se é diferente de outros estados, mas tem uma discussão muito grande a respeito disso, né? Que é exigido, além da identidade, é exigido um cartão do idoso. Mas a própria identidade, a lei já diz que ela é tratada como idoso, suficiente, então não precisa de nada, entendeu? Você apresentando aquela carteira... Muitas vezes, né, doutora, eu acredito que é o bom senso mesmo. Exatamente. Você está vendo que a pessoa não é idosa. Exatamente, a própria aparência demonstra. Então, acontece muito isso de motorista não respeitar, então eu peço também quem está ouvindo, quem está assistindo, se acontecer, procurar qualquer policiamento ao redor, procurar qualquer delegacia mais próxima e anotar aquela placa, o ônibus, a companhia, né, e o horário, para a gente poder identificar esse agressor, entendeu? Esse agressor dos direitos, porque ele não agride fisicamente, mas ele deixa o psicológico daquele idoso muito afetado. Então, é muito difícil. Então, eu peço para que as pessoas tenham paciência, se virem uma situação dessa, orientar o idoso, procurar a delegacia mais próxima e fazer anotações e passar para esse idoso. Muitas vezes eles não fazem. E essas leis que protegem os idosos, como é que essas leis realmente elas são severas? Elas punem mesmo? Porque às vezes a gente acha assim, eu vou abandonar meu pai, minha mãe e nada vai acontecer, vai ficar por isso mesmo. Não é bem assim, não é, doutora? Não é assim. Elas punem sim. As nossas penas, elas variam, elas são de detenção e de reclusão, né? De 6 meses a 1 ano de detenção e de reclusão também, de 1 a 4 anos, ou de 4 a 12, né? Quando é resultado morte, né? O resultado mais, vamos dizer assim, mais... trágico. E também, você perguntou se eu acho severa, né? As severas leis, né? Eu acho que deveria ser mais severas, entendeu? Porque você tratar com o idoso, as pessoas têm, para terem mais respeito, deveriam ser penalizadas, entendeu? Com mais severidade, porque nossas leis ainda são branas. As penas contra o idoso, eu estou falando em relação aos outros crimes, né, paralelos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, todo crime da Lei Maria da Penha, ela é inquérito nosso, a TCO, do Estatuto, né? Então, assim, eu vejo, né? Eu entendo que ainda não é tão severa, deveria ser mais. Doutora, desde já eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa de hoje, mas para finalizar eu queria lhe pedir para a senhora deixar uma mensagem para quem nos está assistindo. Então eu peço que as pessoas tenham consciência, né, de que todos nós vamos passar por isso, somos vítimas, e que as pessoas plantam mais, né, cuidem mais dos seus, e para que seja lá na frente, você seja cuidado também e não necessite passar por isso que muitos idosos passam. Muitas vezes as pessoas não têm consciência de que isso acontece, mas acontece. E é trágico você ver uma família brigando por cuidar de alguém que deu a luz a você, alguém que cuidou de você lá na infância. Então as pessoas que tenham mais amor à sua família, é isso que eu peço. Então tá aí a mensagem, como a gente já disse, a Natália, ao longo do programa. Você que de repente aí está em casa, que tem um sobrinho, que tem um filho pequeno, adolescente, já começa a preparar essa cabecinha desde agora para essa responsabilidade no futuro. Porque o Brasil está envelhecendo, estamos vivendo mais, graças a Deus, temos aí prova de que é uma qualidade de vida, mas precisamos, por outro lado, assumir essa responsabilidade dentro da família, desde pequenininho, para lá na frente. O Rian, quem sabe, cuidar de mim, né, Natália? Os filhos da Natália, ou o irmão dela, se ela não tiver filhos, né, cuidar dela. E assim, um cuidando do outro dentro da família, para não ter nenhum desentendimento, nada triste. Né? Nada que venha até a minha delegacia. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E você de casa, gostou do nosso vídeo? Olha, dá um like pra gente aqui embaixo. Assina o nosso canal, curte e compartilha. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.